Meu nome é Marcos Lemes, eu tenho 50 anos agora, acabei de completar, agora já sou um cinquentão, entrei na fase do tiozão, saí do tiozinho para o tiozão. Eu tenho uma formação em artes, eu estudei vários campos das artes nessa minha trajetória até o momento e pretendo estudar outras ainda. Eu fiz artes plásticas na faculdade, depois eu fiz teatro, fiz uma pós-graduação em jornalismo cultural, uma outra em educação, uma outra em teatro também. Me interessa muito o campo das artes. E isso foi uma descoberta na adolescência. Eu entendo que a arte é o caminho de reconexão com você e com o outro. Eu compreendo a arte dessa maneira. Talvez por isso que eu tenha também ido para o universo da educação. Eu trabalho como professor numa universidade e meu trabalho lá é a partir da arte. Qualquer tema que eu vá discutir em sala de aula, eu vou discutir a partir de referências estéticas, né? Cinema, teatro, música, artes visuais, performance, enfim. Porque eu consigo, a partir do meu olhar sobre aquele objeto estético, né? Sobre aquela obra artística, trazer à luz um pouco o que é essa reconexão e conexão, né? Consigo e com o outro. Assim. Eu estudei num período em que a gente estava ainda sob o universo da ditadura militar neste país. E eu vou contar duas coisas que eu acho que tem muito a ver com a experiência na escola e que te marca na vida, né? E que te realmente marca, ou às vezes como para reproduzir aquilo, né? Você sai reproduzindo aquilo que você vivenciou na escola, e este talvez seja um grande calcanhar de Aquiles da escola, né? Porque talvez a criança ou adolescente acha que aquela é a única verdade, ou o único caminho, né? Então duas coisas me marcaram muito na escola. Eu lembro uma vez que a gente estava estudando História do Brasil, tinha um livro de história didática que a gente tinha que seguir o livro, e a professora pediu para abrir na página tal, e tinha lá uma foto, né, dos índios na terra e as caravelas chegando. E aí, o que a gente tinha que aprender ali é que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E a gente repetia, a professora perguntava, quem descobriu o Brasil? E a gente repetia, Pedro Álvares Cabral. Eu levantei a mão. Professora, desculpa, eu fiquei com uma dúvida. Na gravura que tem no livro, aqui no desenho, os índios já estão na terra. Como é que alguém pode descobrir um lugar que já é habitado? E a resposta da professora foi a seguinte, cala a boca e decora o que está no livro. Este momento para mim foi muito significativo, porque eu falei, não, eu não posso decorar o que está no livro, porque isso não pode ser verdade. Né? Acho que isso foi intuitivo, né? Nem eu, hoje fazendo essa reflexão, né? É que eu consigo perceber que aquilo foi intuitivo. Mas como? Cadê a crítica, a reflexão, né, sobre esse assunto? Eles estão chegando, eu estou chegando num lugar, estou dizendo que eu estou descobrindo aquele lugar, se já tem gente lá? Não é possível, isso não é possível. Então talvez aí, naquele instante, tenha me dado um certo estalo que eu fui perceber só tempos depois. Uma outra coisa que aconteceu também era nas aulas de educação física. E as aulas eram separadas, né? Aula para meninos e aula para meninas. Nas aulas dos meninos acontecia o seguinte fenômeno, entre aspas, né? O fenômeno castrador, que era, o professor chegava com uma bola de futebol de salão, colocava na quadra, pisava em cima da bola, chamava dois meninos, geralmente os dois melhores que jogavam futebol, eles tiravam para o ímpar, eles montavam os times e iam jogar futebol. Aqueles que não eram escolhidos ficavam lá, não faziam nada. Eu nunca era escolhido, porque eu nunca tive afinidade com o futebol, com a bola, essa não era a minha afinidade, né, no trabalho físico, né? Hoje eu também compreendo que o educador físico não trabalha a partir da bola, porque a bola é só um objeto. Se ele não trabalhar a partir da pessoa, né, não vai acontecer nada na educação física. O processo não vai se concluir,
né? A gente não vai ter um trabalho mesmo de formação daquela pessoa a partir da educação física, né? Ou da história. Né? Decorar o que está no livro não é exatamente um processo de construção do conhecimento, né? Eu nunca era escolhido, nunca era escolhido. No primeiro momento isso me traumatizava um pouco. Por que eu não sou escolhido? Porque eu não sou bom? Né? Começava a introjetar em mim certos valores que a gente vê hoje fortemente na sociedade, que é você ter e não você ser, né? Você ter que ser melhor que o outro, ter que ter o melhor carro, ter que ter a melhor roupa, sem saber que a roupa que a gente usa hoje é feita por trabalho quase escravizado ali, né? Pelas oficinas de costuras clandestinas que a gente tem espalhadas pelo Brasil e fortemente aqui em São Paulo, né? Enfim, esses dois episódios mexeram muito comigo, assim. E isso foi, essa luz dessas duas coisas foram me encaminhando para um processo de que eu não consigo hoje acreditar ter transforma alguém em alguém, mas que ser transforma alguém em ser, né? Aí quando eu tinha 14 anos de idade, eu lembro bem, essa data para mim é muito significativa, porque eu fui a primeira vez ao teatro. Primeira vez na minha vida no teatro. E assisti um espetáculo que eu fiquei maravilhado com o que eu vi, né? Assim, quando terminou o espetáculo, eu estava aplaudindo aquele espetáculo assim, e já pensando, é isso aí que eu quero fazer na minha vida. Já estou decidido, é isso aí que eu vou fazer na minha vida. E foi assim mesmo, foi exatamente isso. Eu assisti o espetáculo num domingo, na segunda-feira eu já estava procurando meios de realizar aquilo que eu tinha visto. Eu quero saber como eu vou fazer isso. E me enfiei nas escolas de artes, todas elas. Eu fiz dança, circo, teatro, acrobacia, aula de música, aula de canto. Eu quero fazer isso. E foi este caminho das artes que me levou para a educação. E talvez essa minha conexão entre arte e educação tenha me mostrado o grande valor de trabalhar com o indivíduo, de respeitar aquele indivíduo como ele é, né? Porque o que nós somos? O que nós somos na verdade? Nós somos aquilo que a gente veste? Ou aquilo que a gente come? Ou aquilo que a gente tem de objeto? Ou nós somos isso? Ou isso faz parte, né? São características que vão forjando aquilo que eu sou de verdade. Que eu sou uma essência, né? Eu sou um ser que pensa, que age, que tem desejos, que tem medos, que tem frustrações, que tem dúvidas, muitas dúvidas. E que a gente vive numa sociedade que de maneira nenhuma incentiva você a falar sobre isso, né? Que te coloca padrões para serem seguidos, que querem te enquadrar em caixinhas e você tem que se moldar aquela caixinha, senão você não é bem visto, não é bem quisto, não é aceito. E muitas vezes as pessoas acabam se moldando aquela caixinha por uma sobrevivência material, porque precisa trabalhar, porque precisa estudar, porque precisa conquistar espaço no mercado de trabalho, né? E às vezes você começa a se desrespeitar em função dessa aceitação social, deste enquadramento em caixinha, deste padrão que é estabelecido. Ora, quem estabeleceu o padrão de beleza, por exemplo? Existe padrão de beleza? Por exemplo, eu vejo padrão de beleza como uma coisa limitadora, porque você deixa as outras belezas de fora quando você só vê uma beleza. E as outras belezas todas?
Né? Porque se eu como um padrão, essa caixinha e todas as outras caixinhas que estão aqui em volta, não são belas? Uma parte da minha família ficou achando que usaram um termo muito conhecido na época, né? Que era, isso não dá pano para manga, isso não dá pano para camisa para ninguém, né? Como que era o ditado? Isso não dá camisa para ninguém, né? Trabalhar com arte neste país não dá camisa para ninguém. Uma parte falava isso, assim. Mas, principalmente quando eu fui prestar vestibular, né? Que eu resolvi fazer artes plásticas, eu fui prestar vestibular e uma parte da família falava essas coisas assim. Um pouco porque reproduzia o que via, né? Um pouco porque talvez pensasse na segurança material, né? Não acho que era só uma imposição padronizada, talvez, né? Porque eu achando que tinha aí um certo carinho meio colocado dessa forma. Né? Menino, você precisa se sustentar, você precisa... Né? E porque eu também sou homem e o homem é o provedor. Dentro de uma sociedade patriarcal, o homem é o provedor. Então, ele que sustenta, ele que traz o dinheiro, ele que põe a comida na mesa. Você vai fazer artes, vai colocar comida na mesa como? Né? Então, uma parte agiu assim. E eu conversando com a minha mãe, que formalmente ela tem uma educação muito básica, né? Mas como só o diploma não forma ninguém, né? O diploma é só um papel que provavelmente diz que você fez aquele determinado curso ou aquela determinada graduação, mas que não forma ninguém, né? É só mais uma característica da sua vida, o diploma. Minha mãe não tem nenhum diploma. E eu fui conversar com ela. Mãe, poxa vida, eu estou querendo fazer isso, e aí não sei quem está falando isso, ela disse assim, você quer? Eu falei, eu quero. Então vai e faz. Porque é você que vai viver com a sua profissão o resto da vida. Vai e faz o que você quer. Claro, que eu não fui prestar outra faculdade, eu fui prestar artes plásticas. E fiz, e enfim, né? Eu trabalho num departamento na universidade que chama Núcleo de Formação Cidadã. Então, dentro da universidade, nós trabalhamos com todos os cursos, né? Então, a cada semestre eu estou aí trabalhando com 4 ou 5 cursos diferentes, que para mim é um grande aprendizado, né? E você vai identificando características mais ou menos similares em cada curso que você vai, né? Dentro do Núcleo de Formação Cidadã, nós temos a possibilidade de promover disciplinas, de criar disciplinas que não se enquadram nesse sentido formalista na grade curricular dos cursos, né? Então, eu não preciso dar, por exemplo, um curso ligado... A temática que eu trabalho não precisa estar ligada à formação específica de cada curso, né? Porque a gente trabalha com a formação do cidadão, com a formação humana. É isso que nos interessa lá. Então a gente tem muito espaço para discutir todos esses temas. Nesse momento eu trabalho com 2 disciplinas que são muito caras para mim, que é cinema e relações de gênero, direitos humanos e cinema, né? Então eu uso os filmes, né? Eu uso o filme aí, na verdade, é uma ferramenta para poder discutir essas questões, né? Todas, que são muito importantes, eu acho. Porque você está lidando com o outro, né? Com o outro ser humano. E aí a gente encontra, às vezes, algumas resistências, né? Mas encontra também muitas aberturas, né? E essas aberturas e resistências, elas vão convivendo, porque elas precisam dialogar entre si, né? Se elas não dialogarem, a gente vai ter um olhar só maniqueísta sobre o assunto. E aí acontecem coisas muito legais, assim, muito legais. Gente que vem para, alunos, né, que vem para conversar sobre os temas que foram tratados naquele dia, né, sobre um filme que eu mostrei, por exemplo. Então eu mostro o filme que fala sobre essa questão da construção social do papel do homem ou da mulher na sociedade, filmes que falam sobre o direito do ser escolher a sua orientação
a sua identidade de gênero a partir daquilo que ele sente, filmes que falam sobre a questão da orientação sexual, filmes que falam sobre o direito de ir e vir, filmes que falam sobre, né, as questões humanas todas que a gente vê no mundo, fala sobre as questões raciais. Então você tem aí um vasto material fílmico para trazer o assunto para a sala. E tem acontecido, em geral, tem acontecido uma aceitação maior do que a resistência. Né? A resistência aparece, é óbvio, a resistência aparece. Eu acho que a resistência muito é fruto de uma não reflexão crítica sobre o que está sendo tratado. Né? Porque a resistência aparece, no que eu tenho visto, pela reprodução daquilo que já vem vindo há décadas, há séculos, né? Na sociedade aqui no Brasil. Né? Você vai só reproduzindo os papéis, vai reproduzindo os padrões, sem fazer a reflexão crítica. Por isso que eu acho que aparece a resistência. Quando você chama a reflexão, às vezes aquela resistência ela se torna um pouco mais maleável. Porque se a pessoa resolve conversar com você, fazer um olhar crítico, refletir criticamente sobre aquele assunto, se colocar, né, colocar a sua opinião e às vezes perceber que o que ela está falando é só a reprodução de um discurso que ela ouviu, mas não é exatamente o que ela pensa. Né? Então eu tenho um aluno e ele é de uma formação de educação bastante rígida, formalista, assim, e ele pertence a uma religião também bastante rígida, talvez, nos seus cânones, né? E quase toda aula ele vem no final e fala assim para mim: professor, eu saio daqui com a minha cabeça embaralhada. Aí eu falo: que bom, isso é bom para você e para mim. Né? É bom para mim, porque eu trouxe assuntos aí que estão fazendo você refletir, por isso que embaralhou a sua cabeça, e é bom para você, porque agora você vai ter que colocar no lugar esse baralho que você fez assim, você vai ter que colocar no lugar. E ao colocar no lugar, você vai poder rever aquilo que estava te incomodando, né? E talvez ver novas possibilidades aí de caminho na sua vida. Não acho que é mudar alguém, é fazer este alguém entender que o outro tem direito de ser quem ele é. Né? Acho que a primeira palavra que me vem à cabeça quando eu entro numa sala de aula para trabalhar qualquer tema é: vamos ver se a gente consegue aí entender a questão do respeito. Tem alguns ditados, algumas frases populares aí que eu sempre me questiono. Uma delas é a seguinte: a gente sempre ouviu, e eu até falava isso algum tempo atrás. Hoje eu não falo mais. Vou falar aqui porque eu quero exemplificar esta frase: o seu direito termina quando começa o do outro. Eu não gosto dessa frase. E eu vou dizer por quê. Porque o meu direito não termina e nem o do outro. Os nossos direitos caminham paralelos. Eu tenho o meu direito e o outro tem o dele. Esses direitos caminham paralelos. O que é que vai fazer esses direitos conviverem pacificamente? O respeito mútuo. E não é eu terminar o meu direito para começar o seu. Porque aí eu vou me isolar, né? E você vai ter... Não é isso. Não é? Acho que os direitos, eles estão aí. E todas as pessoas têm direito assegurado. Quer seja pela lei, não é? A lei não assegura o direito de todos? A Constituição não assegura o direito de todos? Não é? Você tem pela lei e você precisa ter o direito assegurado por uma coisa que eu acho que é mais importante, né, do que a lei, que é você respeitar o outro. Né? Para mim, o respeito está acima de tudo. E aí eu fico muito feliz quando esses assuntos pipocam na sala de aula, porque a gente começa a olhar para o outro não como alguém que terminou o direito para começar o meu, mas como alguém que tem o mesmo direito que eu ao mesmo tempo. Né? Porque nós somos diversos. Nós somos diversos. Nós temos necessidades diferentes. Como ser humano.
Cada um é um, cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua necessidade diferente. Então, tem uma questão que eu acho que houve muito em manifestações de minorias. Minoria não significa quantidade de pessoas, né? Mas de pessoas que não têm os seus direitos assegurados. Né? Igualdade, igualdade. E aí eu fico me perguntando, será que é só igualdade que a gente precisa ou é equidade que a gente precisa? Né? Conceitualmente são coisas diferentes. Então eu fico me perguntando que talvez a equidade seja aí um lugar para a gente transitar que vai garantir o direito de todos e o respeito de todos, né? Para com os outros. Assim. Quando eu vi, eu tenho a impressão de que eu vi o curso no Facebook, há algum tempo atrás. Quando eu vi o tema, eu já me inscrevi. Me inscrevi de cara, assim, não vou nem pensar, né? Quero logo fazer. Porque me interessa muito dialogar com as pessoas. Né? O diálogo com as pessoas, ele traz para a gente a possibilidade, e eu fico sempre falando, repetindo isso, né? Mas é porque eu acredito nisso mesmo, a possibilidade de se rever. Né? Porque às vezes a gente entra numa rotina, e todo mundo tem a sua rotina, todo mundo tem as suas coisas para cuidar e tal. Às vezes você entra numa rotina e ela de alguma forma vai te pressionando e você não mais vê as suas ações às vezes, né? Ou a gente fica num grupo que é muito familiar. Ou você fica só ali entre seus pares, né? E às vezes você não revê, enfim, as suas ações, o seu trabalho, aquilo que você está falando, né? Às vezes até a gente liga um pouquinho no automático. Então, quando eu vi curso, eu vou para lá, porque eu vou encontrar outras pessoas que têm o mesmo interesse, mas que vêm de experiências diferentes, obviamente. Então, a gente vai ter aí a possibilidade de ampliar o olhar sobre os temas que a gente vai trabalhar aqui. E são temas humanos, né? Não há quem neste país, ou né, no mundo, que não estejam ligados aos temas que nós estamos tratando aqui, que o curso traz, né? Gênero, diversidade, sexualidade e as relações étnico-raciais. A gente pensa, quando fala de étnico-raciais aqui no Brasil, principalmente, a questão ligada ao negro, porque nós temos uma história que massacrou o povo negro neste país. Mas as relações étnico-raciais estão ligadas a todas as raças, né? Todas elas. E aí eu fiquei muito feliz no nosso encontro, por exemplo, de todas as conversas que apareceram, dos temas levantados, das dúvidas, né? Às vezes de uma pequena palavra que você reproduz no automático e nem percebe que ali tem um fundo racista, ou machista, ou homofóbico, né? Então me deixa muito animado conversar com as pessoas e ouvir as suas experiências e tal. Eu gosto muito desse formato que você pode se colocar, né, mais do que ficar citando. Né? Acho que é um formato primordial, porque quem faz a história? Somos nós, né, os seres que estão aqui neste momento. Quem se relaciona na sala de aula, por exemplo, no caso de professores? Os professores que estão ali atuando. Né? Então, nada mais do que o protagonista ter voz. Né? Ninguém quer ser coadjuvante na sua própria história. E acho que nós não devemos ser coadjuvantes na nossa própria história. Nós devemos, sim, ser protagonistas da nossa história e entender protagonismo fora deste papel imposto pela mídia, né? Que o protagonista é o galã e o resto atua ali em volta. Não, somos todos protagonistas. Então o espaço é para todos, sem melhor, pior, feio, bonito, certo, errado. Esses conceitos aí caem por terra, porque o importante é o que cada um tem a contribuir. E este encontro, por exemplo, de hoje já me deixou, né, muito feliz, assim. E eu espero mesmo que nós possamos ser agentes, né, nós todos, não só nós que estamos aqui no curso, que nós possamos ser agentes de uma transformação pacífica e com equidade.
De verdade, eu espero isso, assim. Eu acho que nós, como seres humanos, merecemos isso, né? E precisa aí ter um tempo, temos que trabalhar para isso, precisamos querer, né? Precisamos nos comprometer com esta transformação, que é uma transformação para o bem de todos, né? E não só de um grupo, né? É isso.